Fala Tricolada, tudo tranquilo? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal, o canal da família Tricolor. Deixa aquele like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo, comenta nesse vídeo também, vai me ajudar bastante. Se puder ajudar, o Pix está aí, tá? Eu fico muito agradecido. Vamos falar do Fluminense? Cara, o Fluminense tem um jogo importantíssimo, o jogo mais importante do ano, o primeiro grande jogo do ano do Fluminense, que é contra o Milionários, no dia 22, 8 ou 7 dias aí, nos separam desse jogo. A equipe titular vai voltar a jogar na quarta-feira contra o Nova Iguaçu, depois não joga mais, até a estreia contra os Milionários. Então volta todo mundo na quarta-feira, depois tem um intervalo, vai ter um descanso até a viagem para encarar esse jogo na pré-Libertadores, que é um jogo decisivo, é um jogo de mata-mata. O Fluminense não pode dar mole. O Fluminense não pode jogar com a sorte como tem jogado no Campeonato Carioca, entrado no primeiro tempo com uma equipe mais lenta, mais presa, sem criatividade, no caso do Iago no meio de campo, ao lado do André, um ataque mais pesado e mais lento também, com o William Bigode e com o Fred, para depois tentar consertar no segundo tempo. É isso que tem acontecido. O time tem sido mal escalado, estou falando do time titular, tem entrado mal escalado, daí no intervalo e no segundo tempo o Abel vai consertando, colocando um jogador mais leve, daí entra o Arias, daí entra o Germancano. Eu acho que num jogo importante, decisivo, como é um jogo de pré-Libertadores, eu acho que o mais interessante é você entrar com as melhores peças desde o início. Não que ficar contando com a sorte de que deu ruim no primeiro tempo, no segundo tempo entra fulano, entra ciclano e resolve a situação. O Campeonato Carioca é uma coisa, Taça Libertadores é outra completamente diferente. É o espírito e a pressão para um jogo do Campeonato Carioca contra a Portuguesa, contra o Audax, contra a Madureira, de um nível, e de uma pré-Libertadores, um jogo decisivo, de mata-mata, jogando fora de casa, com pressão de torcida, diferente do ano passado. Essa Libertadores é completamente diferente do ano passado. Essa Libertadores você vai jogar fora de casa, estádio lotado, né? Tá liberado, vai ter muita gente, a pressão será bem maior sobre a equipe de Tricolor, e não custa nada, o Abel chegar e colocar as melhores peças desde o início, para não ter que consertar durante a partida. Aí você dá um azar, daí no primeiro tempo você toma um gol, sofreu um revés, não tem substituição no segundo tempo que possa resolver ou reverter essa situação. Então aí o Fluminense, cara, já foi falado várias vezes sobre determinadas peças que funcionam melhor na equipe, que deixam a equipe mais rápida, mais envolvente, com mais agilidade, como nesse jogo contra a Portuguesa. A gente viu um meio de campo aí que tinha a Natan, que é reserva, tinha o Nonato e tinha o Martinelli, e o meio de campo do Fluminense foi bem mais ágil, foi bem com maior mobilidade. Sem falar no ataque, né? Com Arias se mexendo de um setor para o outro. Então, horas você viu o Arias na direita, horas vimos o Arias na esquerda, no meio de campo, vindo buscar essa bola, entrando na área. Não dá. Já estamos na quinta para sexta rodada do Campeonato Carioca, estamos indo para uma pré-Libertadores, um jogo decisivo, e a impressão que a gente tem é que a gente ainda não tem o time titular, ou se tem um time titular, não é o time titular ideal. O time titular está na cabeça do Abel, e eu creio que o time titular que ele vai colocar contra o Milionários é William Bigode, é Fred, é o Iago no meio de campo, é Cris Silva, é Samuel Xavier na ala direita. Mas esse é o time titular da torcida? Esse é o melhor time titular para o Fluminense para encarar a equipe do Milionários? Será que é o ideal? Certamente a postura da equipe dos Milionários nesse jogo da pré-Libertadores será uma equipe mais ofensiva. Estão jogando em casa, eles precisam fazer o resultado para depois meter aquela retranca que é natural de time sul-americano. Primeiro eles vão para cima no primeiro jogo, eles buscam o resultado, faz o placar, aí no jogo da volta eles seguram a onda, retranca, cera, e buscam ali o resultado necessário para que eles saiam classificados. Então a gente vai ser agredido, nós seremos agredidos, seremos atacados nesse jogo. Primeiro jogo a gente joga fora de casa. E o Fluminense, qual vai ser a postura do Fluminense? Não seria mais interessante ao Fluminense ter um time mais leve, um time mais rápido, um time que seja mais envolvente nos contra-ataques, com maior mobilidade, com a entrada do John Arias, do Germancano, que faz mais movimentações lá na frente? Não seria mais interessante? Aí você pode mexer as peças do jeito que você quiser, você pode tirar o William Bigode,
colocar o Arias como ponta esquerda, com o Luiz Henrique na ponta direita, para que essa puxada de contra-ataque seja mais interessante. Você pode também trazer o John Arias para o meio de campo, deslocando, como o próprio Abel fez em um desses últimos jogos, colocando o Iago para a ala direita e trazendo o Arias para esse meio de campo, para fazer um meio de campo do Fluminense correr um pouco mais, ter um pouquinho mais de agilidade. A minha preocupação não é a zaga, a minha preocupação é o meio de campo, que é um meio de campo que não tem criatividade, e somado à falta de um meia armador, no caso o Natan ou outro jogador que faça essa função, é um meio de campo muito marcador, né? O André é um jogador de marcação, o Iago também é um jogador de marcação, ainda tem o Felipe Melo que faz a função ali mais centralizada dos zagueiros, mas praticamente sai muito ali para jogar naquele setor do meio de campo, na saída de bola da defesa para o ataque. E eu acho que o Fluminense deveria ter um time um pouquinho mais leve, começar com um time mais leve, um time mais rápido, para poder fazer frente a esse ataque da equipe do Milionários, que independente se é um time forte ou um time fraco, certamente vai jogar no campo do Fluminense buscando um resultado, porque é necessário, é para a sobrevivência deles. E quando a gente tiver essa bola, né, o que a gente tem visto no primeiro tempo do Fluminense para a equipe titular é bem preocupante, né? Em todos os jogos em que entrou o William Bigode pela esquerda, o Fred como titular, o meio de campo formado por apenas com o André e com o Iago, o primeiro tempo foi horroroso. O primeiro tempo foi muito complicado desses jogos do Fluminense. Aí necessitou, daí no intervalo do jogo, entra fulano, entra ciclano, entra Beltrano, para fazer esse time se soltar um pouquinho mais. Por que não faz o seguinte? Começa com o time ideal, um jogo, que é um jogo importantíssimo. Você evita contar com a sorte, né, de sair o primeiro tempo 0-0 ou empatado 1-1, 2-2. Aí no segundo tempo você tentar reverter o resultado. Acho que seria o ideal você jogar já desde o início de igual para igual, com mais velocidade, com mais intensidade, com mais agressividade. O Abel sabe qual é o time ideal. O Abel sabe quais são as peças que estão funcionando bem. E eu gostei de ele ter utilizado o time praticamente todo reserva nesse jogo contra a Portuguesa, para dar rodagem aos jogadores, para eles entrarem em atividade e para mostrar até para o próprio Abel de quem está bem, pô. Às vezes o camarada está lá no banco de reserva, mas não tem oportunidade. E é melhor do que o cara que está tendo oportunidade, que é titular da equipe, que é o caso do Germancano e do John Arias. O Abel não é burro. O Abel tem muita experiência, um cara com muita rodagem. Ele sabe que o Germancano faz bem para o ataque do Fluminense, mais do que o Fred. E o Abel também sabe que o John Arias tem que ter um espaço no time. Ele só não escala porque não quer. É o bem do vestiário, teimosia, panela. Mas eu acho que o treinador tem que se soltar dessas amarras, dessas birras, dessas teimosias, para o bem do próprio Fluminense. Se é o melhor para o Fluminense ter o Cano de centroavante e colocar um ídolo da torcida, que é o Fred, no banco de reservas, que coloque o Cano como titular. E o mesmo se faça com o Arias. Tem que encontrar algum lugar no campo para ele poder jogar, para o bem do Fluminense e para o bem da classificação do Fluminense na pré-Libertadores, que é muito importante, pensando financeiramente e para o ano do Fluminense. O Fluminense sair logo na pré-Libertadores será um desastre financeiro e técnico, tudo, né? Vai te desmotivar a torcida, o plano de sócios está crescendo cada vez mais, a procura para o pessoal se associar ao clube. Eu acho que a Libertadores pode alavancar muito isso. Então, financeiramente será um desastre. E o Abel sabe o caminho certo que deve percorrer, e espero que ele mude esse percurso para o bem do Fluminense. Então é isso aí, rapaziada. Estou indo nessa, pedindo aquele like, a sua inscrição, o seu comentário, que vai ser muito importante. Um abração para vocês, uma ótima semana a todos. Até o próximo vídeo. Flui!